Aqui a gente vai ver um pouco, aprender um pouco sobre as relações entre as grandezas, né, trabalhadas nesta lei aqui de Ohm, na primeira lei de Ohm. Perceba que a fórmula aqui não é R tensão sobre a intensidade, mas está deixando em evidência a tensão, a DDP, ó. Então é DDP igual a intensidade vezes a resistência, que é a mesma coisa, certo? Então aqui a gente tem a tensão, a DDP, aqui a gente tem a corrente elétrica, na intensidade da corrente elétrica, que no caso está em mili, que significa 10 elevado a menos 3 amperes. A DDP é em volts e a resistência é em ohm. Então, o que acontece? Vamos analisar aqui ó, a relação, perceba que a intensidade está em destaque. Então vamos analisar a relação primeiro entre a grandeza da DDP e a intensidade da corrente elétrica. Quando eu aumento a DDP, perceba que a corrente, a intensidade da corrente elétrica também aumentou. Né? E agora o que acontece se eu diminuir a DDP? Perceba que a intensidade da corrente elétrica também diminuiu. Ou seja, matematicamente, a relação entre essas duas grandezas é diretamente proporcional. Quando eu aumento um, automaticamente aumento o outro. Quando eu diminuo a tensão, automaticamente diminui a corrente elétrica. Agora vamos analisar a relação entre a resistência e a intensidade da corrente elétrica. Vou aumentar a resistência. Perceba que diminuiu pouco, mas diminuiu a intensidade da corrente elétrica. Vou diminuir a resistência. Perceba que automaticamente aumentou a intensidade da corrente elétrica. É claro que isso serve para quando a tensão, a DDP, for constante, não muda, certo? Então, aqui nesse caso, como quando aumenta um diminui o outro, e vice-versa, é uma relação inversamente proporcional, certo? Então, vamos só retomar. DDP e intensidade, relação diretamente proporcional. Resistência e intensidade, relação inversamente proporcional.